né? O nosso objetivo é que vocês entendam o que é morfogênese, né? E entenda também como que a gente aplica isso no dia a dia para manejo de pastagens, né? Mais especificamente manejo do pastejo. Exato. E, Verdade, se e você está aí, trazendo, Rafael, a sim, morfogênese ela ajuda a gente a ter um manejo eficiente do pastejo, né? A gente tem que ter eficiência nesse processo e a morfogênese para a gente é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga entender o processo, a dinâmica, né, de produção do pasto. É isso aqui que a gente quer falar hoje, né, Rafael? Sobre a é, dinâmica de produção, como o pasto, como se produz forragem, o que a planta faz, né? E só a gente conhecendo a planta é que a gente consegue manejar direito, né? Você não consegue exatamente. você não vai conseguir colocar uma pessoa que não sabe manejar o ferro para ser ferreiro. Não tem como, ele tem que entender daquilo, né? Então, a morfogênese ela é essa ferramenta fundamental para que a gente consiga entender com mais carinho a planta e conseguir acertar o manejo, né? Ontem eu estava assistindo a live que a senhora fez com o Anderson, né, ali de Rondonópolis, Sim. e aproveito aqui para citar, né, alguns trechos do que vocês, né, comentaram ontem, que acredito que seja o que a gente pensa aqui. A gente está aqui falando, né, a gente vai falar só de manejo, né, digamos assim. Gente, na nossa condição, Brasil, né, tropical, muita água, calor, né, muita luz ao longo de grande parte do ano, né, principalmente quem está mais perto aqui da linha do Equador. Se você entender sobre o manejo, né, vamos dizer assim, se conseguir aplicar as estratégias adequadas de manejo, a maximização da produção do animal, né, é um reflexo disso, né, digamos assim. Então, tudo que a gente falar aqui, no fim das contas, a ideia é que entre mais dinheiro no caixa lá do produtor, né, seja na carne ou seja no leite. Então, Um acredito abraço que para o Anderson aí, que já entrou, deu um é, oi. acabou de dar um joinha aí o Anderson também, né, o pastejário aí, um colega aí de algum tempo atrás também. Então, espero que a gente consiga tratar isso aqui, né? E acho que a melhor forma de começar, né, professor? Eu queria que a senhora então explicasse para a gente aqui, de forma geral, o que que é isso, né? O que que é morfogênese? O que Tá que são certo. essas taxas? Como que é? Eu Vamos lá. adoro falar de morfogênese. Gosto demais. Comecei a trabalhar com morfogênese no meu mestrado. O primeiro trabalho publicado no Brasil com capim maçai foi de minha autoria, que era o primeiro trabalho com morfogênese nessa cultivar, né? Foi lá na época do mestrado, não vou nem dizer quando, para ninguém fazer conta aí, né? Para não acusar a idade. A morfogênese, gente, por definição, nada mais é do que a geração, né, de órgãos e tecidos de uma planta no tempo e no espaço. Ok, professora, mas que diferença isso faz para eu manejar o pastejo, né? Você precisa entender como que a planta ela aumenta em tamanho, ela aumenta em folhas, ela aumenta em comprimento de como ela faz isso no tempo e no espaço. Né? Então, de posse desse conhecimento é que a gente começa a definir as estratégias de manejo. Né? Então, dentro da morfogênese, e é engraçado que os alunos que estão aí, que já fizeram a morfogênese, estão imaginando e eles ficam morrendo de ódio do orientador que pede para eles fazerem a morfogênese. Então, para você, produtor rural, quando a gente chega e fala assim, olha, o mombaça, a gente tem que colocar o gado quando ele está 90 centímetros, porque ele tem mais folha nos 90 centímetros, né? É porque teve um aluno infeliz, senhor produtor rural, que ficou lá separando folha de talo para dizer para você que naquela altura tem 90 centímetros. Esses alunos estão aí. Dá um joinha aí, Então, professor. dá um joinha para os Vamos, alunos que ficaram vamos, separando. vamos pedir aí para todos que fazem morfogênese, dá um joinha aí, dá um ok e falem se é verdade ou não é, Mas que não xinga, eles não odeiam a gente, né? nem o Rafael, nem a Janaína. É essencial que a gente faça morfogênese para que os nossos produtores tenham conhecimento disso. Então, para o produtor rural saber também, os nossos alunos, eles medem o comprimento de folha. Eles medem quantos centímetros tem cada folha daquele capim que vai ser dado para o gado. Né? Isso aí falando de uma forma muito genérica. E por que a gente faz isso? Porque eu preciso conhecer, gente, as mudanças que a planta sofre de acordo com os diferentes ambientes em que ela está inserida. Então, por exemplo, se eu tenho um capim-mombaça adubado, ele vai ter um comportamento de fazer suas folhas crescerem de forma completamente
completamente diferente do capim-mombaça não adubado. E eu só conheço isso através do estudo da morfogênese, que é essa ferramenta que me permite saber se essa planta vai investir mais de tudo que ela ganha no solo e no clima em alongamento de talo, em alongamento de folha, se ela quer preencher os espaços vazios. Porque a planta, ela tem uma plasticidade, ela tem uma capacidade de se adaptar ao ambiente. Tá certo? Só que como eu reconheço essa capacidade? Fazendo essas análises, que são as taxas que a gente chama, né, Rafael? Taxa de aparecimento de folha. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, os alunos que fizeram morfogênese já devem ter observado, talvez os produtores não tenham observado isso. Vamos pegar um exemplo do capim-mombaça, que é o recordista, não sei na sua região, Rafael, mas aqui na minha região, é o recordista em sistemas rotacionados, tá certo? Aqui Então, também. vamos pegar, então, como exemplo o capim-mombaça. Gente, o capim-mombaça, ele é uma planta que folhas verdes, se ele tiver uma condição ótima, tá? Adubado, bonitinho, tá na época chovendo, tem luz, tem temperatura para ele, numa condição ótima, ele vai ter 7 folhas vivas. Não tem mais que isso. São 7 folhas que estão vivas lá. 7 folhinhas, 8 em alguns casos. O que vai acontecer? Para a 8ª folha nascer, a primeira tem que morrer. Para a 9ª folha nascer, a segunda tem que morrer. E assim sucessivamente, porque a planta geneticamente ela tem um número de folhas definido. A morfogênese mostra para mim, não é, Rafael? Qual o momento que eu tenho que colocar o gado? Onde eu terei mais folhas? Aonde vai ter menor alongamento de como? Qual é a situação em que o tempo para o surgimento de 2 folhas consecutivas é menor? Eu preciso medir o tempo que demora para colocar uma folha e quanto tempo depois ele vai colocar a segunda folha. Esse intervalo é importante para mim, sabe por quê? Ele me ajuda também a definir meu período de descanso. Eu preciso saber se eu tenho mais folhas alongando do que morrendo. Se eu chego num pasto, eu tenho mais folhas morrendo do que folhas nascendo, qual é a tendência do meu pasto ao longo do tempo? É iniciar o processo de degradação. Eu conheço isso observando essas taxas de senescência foliar. Se em algum momento ela estiver maior do que a taxa de aparecimento foliar, de alongamento foliar, eu estou caminhando para o colapso. Então, eu preciso ajustar o manejo do meu pasto, né? Então, isso tudo mexe não só com essas taxas de aparecimento, alongamento, mas com a estrutura do pasto. Né? A gente que trabalha com pastagens, né? Eu já falei isso em outras lives, o Rafael deve ter essa mesma experiência que eu. Quando você chega numa propriedade, a primeira coisa que você olha não é nem a coloração da planta. Você vai olhar, primeiramente, a estrutura do seu pasto. Como que está a estrutura do seu pasto? E o que eu estou chamando aqui? Gente, desculpa pelos cachorros, tá? É porque tem cachorro demais aqui em casa. Aí um cachorro da rua late, vai todo mundo latindo. Perdão aí. Desculpa, tá, Rafael? Mas eu não consigo controlar, né? A boca do meu filho eu controlo. Filho, marido, eu até controlo. Agora o cachorro não dá, né? Sem problema. A gente olha a estrutura do pasto. O que é um pasto bem estruturado? O que é você bater o olho e você ver assim, esse pasto está com uma estrutura ok. A resposta padrão para forragicultura é depende, né? Depende da espécie forrageira que você está mexendo. Então, dependendo da espécie forrageira que você tem, você vai olhar esse pasto. Boa ideia, eu vou colocar o fone, né? Eu vou pedir para alguém buscar o fone para mim lá. Gostei da ideia, porque aí diminui. Você pega meu fone para mim, Daniel, por favor? Daniel, pega meu fone para mim no meu criado mudo, por favor. Obrigada, gente. Então, você olha primeiro a estrutura do pasto. O que seria essa estrutura? É o jeito que seu pasto está. É um pasto com boa estrutura, é aquele que não tem comos alongados e é aquele que não tem muito material morto. Mas antes de eu entender dessa estrutura, antes do Rafael entender isso, a gente teve um monte de aluno e a gente também, ele na graduação, eu na graduação, no mestrado, a gente também avaliou a morfogênese. Para a gente saber qual é o momento que esse como começa a alongar. Né? Qual é o momento que essa folha passa a ter uma taxa de mortalidade maior do que uma taxa de aparecimento. Tá certo? Sim, eu acho que enquanto a senhora coloca aí, eu vou comentar um pouquinho aqui. Acho que é interessante a gente pensar também no seguinte, né? Principalmente daí os alunos aí, né? Os técnicos que já estudaram um pouquinho mais isso devem lembrar ou a morfogênese sempre com a estrutura, né? Como a senhora comentou. Isso.
a estrutura do pasto, né? Ontem vocês comentaram muito isso, né, com o Anderson. A estrutura do pasto, ela, né, vocês zootecnistas, mais do que ninguém, vão entender que a estrutura do pasto é o que dita, digamos assim, a forma como o animal vai se relacionar com com a forragem que está ali Exatamente, disponível. é o que a gente chama de interface, né, Rafael? Planta-animal. Exato. É a Isso. estrutura do pasto que define a interface entre a planta e o animal. Exatamente. A morfogênese, na verdade, eu costumo, né, com os meus alunos, a gente costuma dizer algo assim. É meio como se fosse um ciclo sem fim, né? A morfogênese, ela interfere, digamos, ela vai ditar como que vai ficar a estrutura do pasto. A altura que vai estar as folhas, né, a quantidade de colmos, o perfilhamento. Então, isso tudo depende da dinâmica, né, de criação e expansão dos tecidos. Mas a partir do momento que a gente, né, nós, vamos manejar os animais em cima, as modificações, né, promovidas pelo pastejo ou pelo manejo que a gente adotou, uma adubação, por exemplo, uma frequência de desfoliação, né, menor ou maior, com intensidade de pastejo maior ou menor, isso reflete de novo em alterações nas taxas morfogênicas do capim. Então, é uma constante, digamos, né, luta da planta forrageira de se adaptar àquilo que ela está sofrendo, né? Então, à medida que ela sofre o pastejo, ela luta, digamos assim, para se adaptar de novo, produzir área foliar de novo. Então, é meio que um ciclo, né? Exatamente. Nunca termina no final Nunca das contas. termina. E alguém está perguntando aí, o Kiko perguntou para a gente, aproveitando o gancho, Rafael, como que a gente faz para controlar o alongamento de colmo, tá? Nas nossas forrageiras tropicais, é interessante salientar aqui, gente, que as nossas forrageiras tropicais, elas têm esse alongamento de colmo. Isso é um problema nosso, que a gente tem que resolver. Ninguém lá na Europa está interessado em resolver alongamento de colmo, não. Então, o pessoal eles já resolveram os problemas dele com a Azevém, que eles têm pouquinha planta lá, eles têm todo o manejo ditado, e nós temos aqui um país de dimensão continental, com vários ecossistemas, e na esmagadora maioria das plantas nós temos problemas gravíssimos com alongamento de colmo. Ô, gente, tá bom aí o som, que agora eu coloquei o fone, o microfone tá ok? Sim. Tá? Então, Ok. nós temos que resolver esse problema de alongamento de colmo. Então, Kiko, o alongamento de colmo, ele só tem uma solução, excetuando essa época agora aqui na minha região, não sei na região de vocês, que é a época que está florescendo, né? A gente começa esse florescimento na maioria das forrageiras agora, antes do período seco. Nós estamos entrando na seca agora aqui, no Brasil Central, tá certo? Então, excetuando esse controle que a gente não consegue resolver porque ele é fisiológico, né? Que a planta vai entrar no florescimento, né? E isso a gente também sabe pela morfogênese, né? Esse alongamento de colmo. O controle de colmo, Kiko, é feito única e exclusivamente por manejo, tá? Então, os produtores que estão assistindo dão um ok se o que eu estou falando aqui é mentira, tá? Alguns já entendem isso muito bem. Agora, a maioria de vocês tem esse hábito. Toda vez que a gente vai fazendo, o produtor chega para a gente, mostra um pasto de capim-mombaça e diz assim, olha, professor, como meu pasto está bonito. Quando eu entro no pasto, eu quase desapareço lá dentro. Eu tenho 1,69 m. Eu vou arredondar para 1,70 m para ficar igual modelo, tá? Eu tenho 1,70 m de altura. Eu entro no pasto, eu quase que desapareço lá dentro. Tá certo? Tá errado. Isso está errado. Esse pasto está muito alto, o alongamento de colmo ali está prevalecendo. Então, quando eu pedir para o meu aluno pegar uma amostra de forragem desse pasto e separar lá as folhas dos talos, meu amigo, eu vou ter uma proporção de talo maior do que a de colmo. E isso aí, para o animal, é péssimo. Isso é um pasto que não está com uma estrutura ok. Então, Kiko, isso é manejo. Porque o que acontece? E a gente vai estar começando a falar agora das características estruturais. Isso é estrutura do pasto. Tá? Eu vou tentar mostrar o exemplo aqui com a mão, tá dando para ver direitinho a mão aí, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma touceira, né, de capim-mombaça, que alguém acabou de falar que está com problema de fazer essas touceiras serem pastejadas de forma uniforme. Isso aí é taxa de lotação. Em lotação contínua, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, Rafael, mas já estou pegando gancho. Em lotação rotacionada, tá certo? Quando você tem uma taxa de lotação adequada dentro do seu período de ocupação, acho que nem sugere, não. Eu acho que ele tem isso com tática de manejo mesmo. Né? Eu não chamo nem de estratégia, eu digo que é tática, porque é muito momentâneo. Né? Tem como tática você roçar o pasto após a saída dos animais para evitar isso.
tá? Mas com boca de bicho é possível você controlar desde que o seu ajuste de taxa de lotação esteja correto, tá? Porque se a sua taxa de lotação estiver correta num pastejo rotacionado, se o professor Paulo Carvalho estiver escutando aí, é bom se ele puder acrescentar alguma coisa aí, ele sabe disso muito melhor do que eu. Se a sua taxa de lotação estiver certa, tá certo? Não vai haver problema de subpastejo. Você não vai ter touceira que vai sobrar. O Rodrigo Fulgêncio é um produtor que eu sempre falo nas minhas lives, que a gente está sempre lá na propriedade dele. Ele está com pastejo de Zuri e assim, agora a gente não tem mais roçado. Depois que a gente conseguiu ajustar a taxa de lotação. Tá? Então isso não acontece. Mas vamos fazer a seguinte exposição. Você tem uma touceira, voltando ao nosso assunto. Uma touceira de capim mombaça, tá certo? E o que vai acontecer? Você tem uma competição intraespecífica. É a mesma espécie que está competindo. E aqui nós estamos conversando de alta produtividade. Né, Rafael? Quando a gente fala de alta produtividade, eu não estou considerando tanto invasor aqui, não. Nós estamos falando de pasto bonito. Não estamos falando de pasto que está cheio de invasora que tem competição entre espécies, não. Estou falando da competição da planta com ela mesma. Então, você tem uma touceira que vai ter um perfil. O perfil é uma planta, tá, gente? Para quem não sabe, um perfil é uma planta, tá certo? Eu gosto muito do Zuri também, Kiko. Então, ele é mais dócil para o manejo do que o Mombaça. Então, você tem um perfil aqui. E o que vai acontecer? Ele tem lá as suas 7, 8 folhinhas, beleza pura? As folhas de baixo, elas não estão recebendo luminosidade de forma suficiente. A planta, espertamente, vai alongar o colmo para pegar essa folha e colocar acima da planta que está aqui. Só que o vizinho do lado vai ter a mesma estratégia. Ele vai subir. E assim as plantas vão alongando o colmo para buscar a luz. Eu tenho que descobrir qual é o ponto, tá certo, em que eu tenho a produção de forragem que seja suficiente para que esse alongamento de colmo em busca da luz não seja exacerbado. Para cada planta forrageira, nós vamos ter esse ponto. Tá? E a gente só descobriu porque alguém estava medindo o alongamento desse colmo através da morfogênese. Tá? Então, a planta alonga mais colmo quando ela está mais sombreada por baixo, nessa competição intraespecífica. Tá certo? Então, a tendência é que haja esse alongamento de colmo. Então, eu tenho que consumir, eu não, né? O gado. Tem que consumir, tá certo? Esse pasto antes que inicie esse processo. Então, por exemplo, o capim-marandu, sabe qual é a altura? 25 centímetros. E tá cheio de gente manejando marandu a 40 e achando que tá bem na fita. Só que a qualidade do seu pasto está muito baixa. Essa altura é de 90 centímetros por mombaça. Tá? Agora a gente está com o experimento, nós estamos abaixando um pouquinho mais, estamos trabalhando já com 80. E há uma tendência que seja de 80 centímetros essa altura para o mombaça. Então, é assim que a gente faz o controle de colmo, com a altura do pasto. Porque isso é um problema das forrageiras tropicais. Quer completar aí alguma coisa, Rafael? Sim, acho que a gente tinha até colocado aqui no nosso roteiro, né? Comentar justamente disso. Então, dessa relação da morfogênese com a estrutura, né? Isso. A gente tem que pensar que vamos pôr aí, né? É mais de uma coisa atuando nesse mecanismo, né? Tem o ponto de vista nutricional, né? Que acredito que seja bastante claro, né? Se a gente deixar, digamos assim, o pasto incrementar muito o colmo, né? O componente colmo, a participação de colmo, então diminuir a relação, né? Lâmina foliar para colmo e pseudocolmo, tem uma queda na qualidade. É notável, né? Notável. Às vezes a relação que a gente faz, né, e aí os pecuaristas fazem isso também no dia a dia, é pensar em produção de massa total, né? E aí, pensando na produção de massa, é benéfico incrementar como, né? Óbvio. Exatamente, certo? Porque você tem mais massa de forragem disponível, né? Exatamente, mais massa, né? O problema é que quando essa maior produção de massa, ela vem impulsionada, né? Pelo alongamento de colmo, né? E não pelo perfilhamento lateral, ou não pela maior participação de folhas, ou maior comprimento de folhas, né? Quando essa produtividade aumenta por conta do alongamento de colmo, então colmos mais velhos e mais alongados, né? Além do comprometimento na qualidade, compromete a estrutura do pasto também. Exatamente. Né? Os animais
os animais eles precisam caminhar mais para tentar buscar as folhas que estão ali na altura, né, na altura do olho ali, na altura da boca, eles vão caminhar buscando essas folhas, porque a densidade de folhas, né, ela começa a ficar menor. As folhas, né, ficam, vamos dizer assim, um pouco mais espalhadas, né? Isso faz com que esse ajuste entre o animal, ele ir dando bocados, né, e buscando uma massa de forragem maior, pode ficar comprometido. Então, a estrutura do pasto, ela que vai ditar, né? Como a gente falou agora. Exatamente. Ontem, para quem assistiu a live que eu fiz lá com o Anderson no Pastejar, escutou falando do exemplo que eu sempre comento, né? A estrutura do pasto, ela é essencial para a colheita, né? Como o animal vai colher essa forragem. Porque a gente divide, né, a produção primária, né? A produção primária e secundária. A primária é a produção vegetal e a secundária é a produção animal. A gente divide em três pontos, né? Que é o ponto, o próprio crescimento, né? O consumo e a conversão, tá certo? Então, isso aí, se eu tenho uma condição de solo, de clima, e a melhor forrageira que eu escolhi, tá certo? E eu fizer tudo direitinho aqui, isso aqui, gente, não vai passar de 10% de eficiência no processo. Se eu tenho um animal de cabeceira que vai ter uma alta conversão alimentar, né? Se eu tenho animais que são mais apurados, e eu fizer tudo direitinho, não vai nem passar de 8% da eficiência do processo. O resto está no manejo, gente. Tá? Que é na etapa de utilização, que é a forragem que cresce e depois a forragem que vai ser utilizada e na sequência vai ser convertida. A etapa de utilização é a etapa mais importante nesse processo, gente. Tá? Então, essa etapa de utilização, o que significa? É a etapa em que o animal vai consumir a forragem que foi produzida. Então, você, como manejador desse pasto, é que tem que entregar para o animal um pasto que tem uma excelente estrutura para você facilitar a vida dele. Exemplo que eu dei ontem lá, para o Anderson, eu não posso dar jamais para ele um garfo para ele comer uma sopa. Isso é um processo ineficiente. Então, quando você entrega para o animal, tá certo? Quando você entrega para ele um pasto em que eu tenho comos muito alongados, eu atraso o processo de pastejo. Porque eu tenho que deixar esse animal muito tempo manipulando essa forragem para ele consumir. Além disso, eu tenho um problema. Quando tem muito como, o que vai acontecer? Esse alimento fica mais tempo no rumen para poder fazer o processo digestivo, tá certo? E acaba que o animal diminui o consumo. Diminuindo o consumo, ele diminui a produção, gente. Isso é uma sequência de fatores que vão acontecer. Em contrapartida, se eu entrego para o animal um pasto que está com uma altura muito baixa, não é a altura adequada para aquela cultivar ou para aquela espécie, tá certo? Eu vou fazer com que o animal tenha que caminhar muito para dar um bocado, tá? Então, a estrutura desse pasto é muito ruim. É um pasto que está cheio de falhas, é um pasto em que eu tenho pouca disponibilidade de forragem. Provavelmente eu estou trabalhando com um pasto que tem uma alta pressão de pastejo, tá certo? Então, o que vai acontecer nesse processo? A competição é muito alta, a quantidade de forragem vai diminuindo, tá? E aí o animal tem que passar mais tempo procurando comida, dando bocados. Então, ele vai ficar muito tempo pastejando. Isso é o quê? São pastos que têm estruturas ruins. Então, é a estrutura do pasto que define essa etapa, tá certo? Que é a etapa de consumo da forragem produzida, né? Essa forragem que vai ser consumida, que é essa etapa de utilização que a gente chama, que nada mais é do que o manejo, tá? Então, a forma com que seu pasto está estruturado, ela é essencial para garantir o sucesso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se a gente acerta esse manejo, tá? Vocês vão perceber que diminui consideravelmente o seu custo de produção. Também sempre falo, não interessa o quanto você receba pela arroba do boi, não interessa o quanto você receba pelo litro do leite. O que tem que te interessar é o seu custo de produção. E qual é a forma mais barata de alimentar o seu rebanho? A pasto. Não tem nada que consiga bater o preço do seu custo de produção quando você faz o manejo da pastagem corretamente. Mas sabe qual é o maior problema? E volto a dizer uma frase que também todo mundo sempre lembra que eu digo. O maior gargalo da pecuária brasileira hoje é o manejo de pastagem. E sabe por que é o maior gargalo? Porque todo mundo acha que sabe fazer direito. Esse é um grande problema, tá certo? Então, quando você consegue ajustar esse manejo, aí sim você consegue perceber, meu Deus, como eu perdi tempo e dinheiro tendo que aumentar a quantidade de concentrado. Tá? Porque manejar pasto, gente, não é fácil. Tá? Nós vamos ter
um manejo de pastejo diferente na transição. Agora, por exemplo, aqui na minha região, eu já estou entrando na transição água seca. Então, eu já tenho um manejo de pastagem diferente para fazer. Estou tendo muito alongamento de como, tá? Eu estou tendo florescimento. Então, a gente já tem que começar a aumentar a taxa de lotação em pastejo contínuo para consumir essas inflorescências. Eu tenho que aumentar a minha pressão para diminuir o meu período de ocupação no mombaça rotacionado agora. Tá? Depois eu vou ter um manejo de transição da seca para a água, tá? Que é completamente diferente. Depois eu tenho a fazenda de água, depois a fazenda de seca. Tá? Então, gente, não é tarefa fácil. Mas você precisa insistir nisso porque é a forma que você tem de diminuir o seu custo de produção. Tá? Então, insistam em acertar o manejo de pastejo, né? Uma boa consultoria. Não acha que você sabe. Não superestima o potencial da forrageira que você está avaliando, que você está utilizando. Né? Às vezes você acha assim, eu estou utilizando aqui o capim mombaça e você está achando que ele não precisa de adubação. Não faça isso. Quanto mais produtiva for a planta, maior vai ser a exigência dela em adubação. E a própria morfogênese mostra isso para gente. Vocês não têm noção do que acontece com o alongamento de folha, com a relação lâmina-como de uma planta, quando a gente está trabalhando com 0 de adubo e quando você trabalha com 300. A diferença é gritante, gente. É uma coisa absurda. Quando você não tem adubação nitrogenada, quando você não tem adubação fosfatada, quando você não tem adubação potássica. Só um parênteses aqui. A gente fez um experimento, nós estamos avaliando, gente, cultivares, nós estamos avaliando acessos para a Embrapa. A gente tem uma parceria, um acordo de transferência de material aqui na UFSJ com a Embrapa Gado de Corte. Então, a gente avalia para eles material de pânico e braquiária. Eu não sei quais são os materiais, eles vêm codificados para mim, não sei. Só depois do lançamento é que eu fico sabendo se eu testei ou não. Já tem anos que eu trabalho com isso para eles. O Anderson Cavalcante, um professor lá de Alagoas, já trabalhou com a gente nesse experimento. E a gente avaliou aqui vários genótipos para fósforo. Porque o que acontece? É uma regra geral, gente, em agronomia, né? Que produção de forragem antes do animal consumir é agronomia. Depois que vai ser a zootecnia, que é o processo de conversão. Isso aí vale para batata, isso aí vale para pêssego, tá? Quanto mais produtiva for a planta, mais exigente em fertilidade ela é. Então, se a gente começa a ter plantas que sejam produtivas e que tenham uma menor exigência em fertilidade, que sejam mais eficientes no uso do nutriente, a gente está dando um passo muito grande. Então, vamos avaliar isso aí? Vamos sim. Qual é o elemento que nós temos muito problema aqui no Brasil? É fósforo, né? A maioria dos nossos solos tem muito problema com deficiência de fósforo. Alguns solos do Nordeste aí, o Lucas da Pasto Verde conversou comigo sobre isso outro dia, não tem esses problemas. Tá? Mas a maioria esmagadora dos nossos solos vão ter problema com fósforo. Então, vamos avaliar cultivares. Então, nós fizemos a morfogênese, Rafael, tá? Dessas plantas. Sabe o que aconteceu? É impressionante. Tá? Eu estou fazendo para você a média dos tratamentos. Foram avaliadas 16 plantas e nós tínhamos 4 testemunhas. Mombaça, Tamani, Maasai e, se eu não me engano, Zuri. Isso mesmo. Qualquer planta que fosse melhor do que as plantas que já estão no mercado, a gente já estaria no lucro. A média dos 16 tratamentos. Sem adubação fosfatada, a gente teve média de 3 perfilhos por planta. À medida que a gente ia aumentando a adubação fosfatada, e eu cheguei lá a uma dose de 120 quilos de P2O5 por hectare, nós subimos para 98 perfilhos. Tá? De 0 para 120, eu passei de 3 para 98 perfilhos, média de todos os tratamentos. O que eu quero dizer com isso? Não subestimem a adubação. A adubação não é gasto, a adubação é investimento. Porque você sabe o que é o perfilho? O perfilho, para você, produtor que está escutando a gente, para você, aluno, só para confirmar o que você já deve ter escutado o professor Rafael falando, o perfilho é a unidade básica do seu pasto, meu amigo. Sem perfilho, não tem pasto. Pega uma touceira de capim-mombaça e conta quantos perfilhos tem numa touceira de capim-mombaça. Tá certo? Quanto mais perfilhos essa touceira tiver, significa dizer o quê? Que ela tem maior produção de massa. Porque lembra que eu falei para vocês que lá no capim-mombaça nós vamos ter 7, 8 folhinhas? Conta aí, se eu tiver 100 perfilhos, cada um com 7, 8 folhinhas, quantas folhinhas eu tenho no meu pasto? Tá? E detalhe,
cada folha dessa potencialmente pode me dar um novo perfil. E essa coisa só vai aumentando. Então, sabe do que eu tenho que cuidar? Do perfil, que mexe na estrutura do meu pasto, não é, Rafael? A gente até fez uma... Semana passada a gente teve uma live aqui com o Alexandre Foroni, né? Um consultor aqui da Sim, Rondônia. E eu assisti um pedacinho. a gente discutiu um pouco disso, já discutiu em outros momentos, né? Quando a gente pensa... E outra coisa, né, professora? Eu vou só adicionar para complementar. Não é só o nitrogênio, né? Não é só a ureia, Exatamente. como a gente às vezes, até a gente, né, que é técnico, digamos, a gente acaba fazendo só dando uma forçada em cima da ureia, porque é óbvio, né? A resposta é visual muito rápida, né? Mas em solos pobres, de forma geral, tá? Como são os nossos no Brasil, né? Em fósforo, com solos ácidos de forma geral. Então, quando se faz uma calagem, coloca cálcio, magnésio, quando se aplica um fósforo que vai um cheirinho ali de enxofre, né? Que as gramíneas são muito, muito responsivas, né? Isso é uma coisa que Então, a gente subestima demais, né? Enxofre a gente subestima muito, né? exatamente, subestima demais e dá um efeito, né? Dá um efeito visual também, tanto quanto, assim, tanto Não, o devido a nitrogênio é guardar imbatível, as né? Você joga o proporções. nitrogênio lá e fica tudo verdão, lindo, maravilhoso, né? Exatamente. A adubação é um ponto que não tem como a gente tem que parar de enxergar isso como um custo, né? E passar a verificar isso como um investimento. É duro a gente ainda ter que ter essa relação com a adubação, né? De ter que Exatamente. ficar forçando, né? Como se fosse alguma É coisa engraçado, né? sobre... Ai, tem que adubar. Ai, professora, não tá tão caro. Eu falei, pois mas é caro você usar essa terra mal usada, né? É só fazer uma relação com... Vamos fazer uma relação rápida aí com um milho, né? Isso. Planta uma lavoura de milho e esquece de adobar, né? Você E vê o que vai subestima ali na acontecer. adubação, vê o que acontece, né? Você senta e Então, chora. a gente tem que parar de enxergar a adubação como um bicho de 7 cabeças e, é claro, né? O mínimo, né, professor? Acredito que essa seja o pensamento da senhora. O mínimo do O mínimo que a mínimo. gente tem que fazer é fazer a adubação de reposição no mínimo, né? Exatamente. Nem para Depois a produção. Você pode gente fazer só adubação de manutenção, gente. É o mínimo, porque senão você vai degradar. Natural. E descer é tão fácil, gente. E eu vou dizer um negócio para vocês. O custo de recuperação de uma área é mais caro do que o custo de implementação. Tá? Se recuperar um solo degradado é mais caro que você começar do zero numa área que você estava plantando, por exemplo, café aqui no sul de Minas. A minha xará aí comentou que a capacidade de perfilhamento do tamanho é muito alta. Se tiver aluno meu que fez perfilhamento em tamanho, ele vai querer me matar. É melhor nem se manifestar. Tamanho maçã. No meu mestrado, tamanho maçai não tem igual. No meu mestrado eu desenvolvi, gente, até tendinite, de tanto que eu ficava contando perfil de maçai. Que troço não acabava. E era perfil em cima de perfil. Graças a Deus, né? Agora, o Rafael fez um comentário interessante aí em relação ao nitrogênio, né? O Saulo perguntou a diferença da adubação de reposição e a outra é o seguinte: a gente tem uma adubação, o Saulo, que a gente chama que é uma adubação só para a gente fazer a manutenção. Vou levar isso aí um pouquinho para nutrição, né? Você pode dar alimentação para o gado só para mantença e você pode aumentar o concentrado para produção, né? É a mantença e a produção, né? Até eu tenho uns alunos meus aqui que eu falo que eles só fazem para mantença, Rafael. Você tem aluno assim também? Eu tenho uns alunos que só fazem para mantença. Não quer saber de nada. Eu falo assim, isso aí é o mantença, só faz para mantença. Mas tem uns que fazem para produção, que quer publicar artigo e tudo mais, né? É brincadeira, tá, gente? Nenhum dos meus alunos que estão aí são de mantença, não. Puxar o saco deles. Então, a adubação, ela é da mesma forma. Tem uma adubação que você faz que é só para você não deixar seu pasto se degradar, para você continuar mantendo aquela sua produçãozinha medíocre. E quando eu falo para você que é medíocre, eu não estou te xingando, não, tá? Porque medíocre é quem está na média. Então, se você tem 1 unidade animal por hectare, você é medíocre, meu filho. Você está na média brasileira. Só que esse dado, desculpa, mas eu vou ter que usar essa palavra, eu vou ter que falar, tá? É uma merda. 1 unidade animal por hectare é uma grande merda. Tá certo? E você está sendo medíocre.
Você quer ser medíocre? Continua adubando com 50 quilos de nitrogênio por hectare ano. Agora, você quer ser ruim? Você não aduba nem com seus 50 quilos de nitrogênio por hectare ano. Você quer ser bom? Pega o resultado da análise de solo, tá certo? Chama uma boa consultoria, faz as contas da adubação, beleza? Tá certo? O Caio, meu aluno, tá rindo aqui, que foi o primeiro palavrão que eu falei. Eu não falo palavrão, né, Caio? Você tá rindo por causa disso, né? Então, você quer ser bom? Aduba de acordo com a exigência da planta, porque você vai perceber que quanto mais você aduba, mais a sua planta vai responder. Mas aí tem uma coisa, Rafael, que você falou aí do nitrogênio. Quando você aduba, você força a planta a acelerar a morfogênese dela. Tá certo? Ela está numa situação confortável, então o que acontece? O que a gente chama de fluxo de tecidos, o que é o fluxo de tecidos? É nascimento e morte. O que você chama de fluxo de tecido, nasceu, morreu, ele acelera pra caramba. Então, quando você aduba, você precisa aumentar a sua capacidade de consumo, tá? Essa aí seria a adubação que a gente faz para a produção. É você aumentar, tá? Você aumenta a adubação para que você aumente a produção de forragem com isso. Esse é o objetivo. Se você quer aumentar... Por que você quer aumentar a produção de forragem? Porque eu quero aumentar o número de animais por hectare. Porque eu não quero mais ser o medíocre de uma unidade animal por hectare. Eu quero trabalhar igual a Rafaela, minha aluna de mestrado, que eu não sei se está assistindo a live, que está trabalhando com a taxa de lotação de 6 unidades animal por hectare em vaca de leite em Mombaça. Nós estamos rodando um sistema aqui com 8 hectares em parceria com a Epamig. 6 unidades de animal. Nós estamos bem longe da mediocridade. Mas está custando para a gente, sabe o que, Rafael? 300 quilos de nitrogênio por hectare ano. Certo? Então, o que acontece? Eu preciso aumentar o número de animais para consumir essa forragem, tá certo? Que vai aumentar. Porque, como eu falei para vocês no começo da resposta do rapaz aí, aumenta o fluxo de tecidos, não é isso? Se eu aumento o crescimento, eu também aumento a morte. E o nitrogênio, ele é muito rápido para ser utilizado pela planta. Logo ele vai acabar. A planta já pega ele do solo, já usa, já aumenta a produção. E daqui a pouco ela começa a morrer demais. E não tem mais nitrogênio no solo. Porque não tem bolso que aguente ficar atacando nitrogênio e não colher. Maior erro do produtor brasileiro. Não sei se você vê isso em Rondônia, Roraima, né? Desculpa. Eu não... Rondônia. Rondônia. Eu não conheço a região de vocês. Eu não sei se você vê isso. Maior erro do produtor brasileiro. Ele adora dizer que tem forragem sobrando. Forragem sobrando, meu amigo, é dinheiro que você está jogando fora. Não pode. Até o Ernesto Costa, que vai conversar com a gente quinta-feira aqui no Forragicultura e Pastagens, ele tem uma frase que diz assim, é proibido perder pasto. Está proibido perder pasto. Não podemos perder pasto. Porque quando você aduba com nitrogênio, você está gastando. Para cada quilo de nitrogênio que você coloca, tá? Para cada quilo de nitrogênio que você coloca, você aumenta em média no capim Mombaça 30 quilos de matéria seca por hectare. Quem vai comer isso? Se não tiver vaca, come você, seus filhos, a esposa, sei lá quem. Chama meus alunos, eu levo tudo para comer. Mas não pode deixar de consumir. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque a senescência vai também ser acelerada, gente. E sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho aluno como a Juliana, o Otávio, que estão lá na Exalc hoje fazendo doutorado, que mediram para mim esses processos todos. Os alunos do Rafael mediram para ele. Eu medi na minha época de mestrado. Tá certo? Então, eu tenho que aproveitar esse uso do nitrogênio. Provavelmente, eu não vou aumentar a minha produção por animal, gente. Eu vou aumentar a minha produção por área. Que aí eu saio da minha unidade animal por hectare para ficar feliz e contente com 4, 5 e fugir dessa mediocridade maldita, que é se achar que trabalhar com uma unidade animal por hectare tá bom pra caramba. A Jéssica aí um pouquinho para trás comentou, né? A adubação é cereja do bolo, ou seja, a adubação, vamos lá, né? Vamos interpretar melhor essa colocação. A adubação básica ali, uma adubação de o mínimo, ela não é a cereja do bolo, ela é o básico, ela tem que existir. Sim, não, ela tá longe de ser cereja do bolo, ela é obrigação. Agora, adubações mais pesadas, digamos assim, né? Você chegar aí a 250, 300 quilos de N, né, no hectare ano,
Aí sim, só que aí vamos retornar ao assunto do manejo, né? Tem coisas que precisam ser melhor aplicadas. Então, acredito que tem vários produtores aí com a gente, então vamos tentar fazer um resumo e uma ligação entre essas coisas que a gente comentou. Quando a gente fala de morfogênese, né, professor? A ideia inicial a gente precisa entender, né, como que o capim funciona, digamos assim. Exatamente. Como que ele funciona no dia a dia. É mais ou menos isso mesmo. Porque a morfogênese, né, as análises, a gente vai lá 2, 3 vezes na semana, 2, né, em geral, e vamos medir lá o capim para saber como que ele funciona, como que está sendo a dinâmica dele. Isso serve para que a gente tenha dados, né, digamos assim, para que depois a gente chegue para os produtores ou para os técnicos, né, o pessoal da assessoria, digamos assim, e a gente possa falar, ó, esse capim precisa ser pastejado, né, num período de descanso de tanto tempo, né, período de descanso fixo hoje em dia já é mais, né, não tem como adotar isso de forma com muita eficiência, mas a gente precisa entender que as forrageiras, essas gramíneas forrageiras, elas têm o que é chamado, né, de um índice de área foliar, um IAF crítico aí, né? Isso. 90, 95% de interceptação da luz, começa a sombrear a parte de baixo, ela aumenta a produção de colmo, e isso é o que a gente não quer, né? Então, esses estudos que a gente faz de morfofisiologia, de forma geral, dessas gramíneas, serve para a gente entender quais seriam os melhores momentos, né, digamos assim, para que os animais façam o pastejo, para que a gente tenha uma maior eficiência de pastejo. Exato. Agora, aí, Rafael, só um instantinho antes que eu me esqueça. O Anderson perguntou, eu acho que o professor Paulo está acompanhando aí, que ele até santificou nossos alunos aí, ele perguntou do rotatino, né? Sim. Exatamente isso aí, o conceito do rotatino do professor Paulo. Professor Paulo, me corrija aqui se eu estiver errada nessa compreensão. E assim, gente, o professor Paulo Carvalho é um ícone, né? Assim, a gente observa de longe aí, é maravilhoso. É uma referência que a gente tem. É justamente isso que você falou. É você ter esse maior aproveitamento de folha, mas é o próprio animal que vai dizer para você assim, ó, não tô mais afim, esse pasto já não tá bom para mim. Então, os animais de alta produção são retirados no momento em que você começa a observar mudanças no hábito de pastejo do animal, né? Porque já passou desse índice de área foliar crítico aí, tá certo? No teto, na verdade, né? Então, a gente não tem mais aquela deposição de folha como deveria ser e o próprio animal acusa que não tá bom para ele pastejar. É só uma complementação. Aproveitando aí, eu vou entrar em contato com o professor Paulo para ele falar um pouquinho do rotatino para a gente também aqui no nosso perfil, né? Para explicar melhor para a galera o que seria isso. Com certeza. Eu falo do rotatino, né? Mas vamos também pensar no seguinte, quando a gente fala de manejo do pastejo do animal, manejo de pastagem de forma geral, a adubação é um ponto, né? Entender a forrageira é um outro ponto, e uma coisa que não tem como a gente fugir, certo? Manejo do pastejo mais adequado possível, digamos, a gente precisa ter subdivisão, né? Precisa ter o pasto, não precisa ter aí 30, 40 piquetinhos. Né? A gente não está aqui condenando contínuo, de jeito nenhum, né? Isso. De jeito nenhum nós estamos condenando o contínuo aqui, muito pelo contrário, porque se você tiver um contínuo eficiente também, você tem resultados fabulosos. A eficiência, gente, não é o método de pastejo, é o manejador. Quem tem que ser eficiente é quem está manejando. Então tem jeito de você fazer as duas coisas. Mas precisa, né? Precisa ter um mínimo de subdivisões, né? Porque numa hora você precisa tirar o gado. A gente precisa entender, né? Não é que a gente precisa entender, gente. Isso que a gente está falando aqui é muito simples, né? É muito básico. A gente precisa entender a planta forrageira como uma planta, certo? Ela é um ser vivo, ela tem as suas necessidades. Ela não aguenta que fique o animal, vamos dizer assim, né? 365 dias no ano em cima dela, numa pressão de pastejo maior do que a capacidade que ela tem de gerar novas folhas, né? Isso a gente precisa compreender. Então, ou você ajusta muito bem o manejo na altura, o que não é fácil em fazenda, né? Não é os isso. produtores aí podem... No próprio período das águas, né, Rafael? No início do período das águas, você vai ter
o número de dias, né, do ciclo, a duração do seu ciclo é diferente do final do período das águas. Tudo muda. Então, o pastejo rotacionado, né, para você fazer isso é todo dia. Você tem que estar ali todo dia, sabendo se a sua taxa de rotação está ajustada, quanto tempo está demorando para baixar, né? Não é simples, porque a planta ela tem todo um... Ô, gente, planta gosta de carinho, ela gosta de ser entendida, ela quer te ver todo dia, né? Só a vaca, não. Sim. O professor Paulo tá dando tchauzinho aí agora. Conversei com ele mais cedo. Eles têm uma live, inclusive, com o Armindo sobre sistema rotatino. Agora legal, começando. Daqui a pouco nós estamos lá. Nós estamos lá no YouTube, isso. Viu, professor Paulo? Um abraço, um grande abraço. E o Armindo, o Anderson, né, falou sobre o rotatino agora há pouco aí também, o Anderson aí de Rondonópolis. Eu conversei com o professor Paulo esses dias atrás e o Armindo da CIA, né, da Aliança CIPA, ele vai fazer uma live comigo aqui na outra semana sobre rotatino. A gente vai ter uma live aqui no perfil só para falar do rotatino, né? E o que o rotatino é, como a senhora comentou, né? O rotatino eu vejo, né, na minha modesta opinião, o rotatino ele é um aperfeiçoamento do sistema rotacionado. Né? Exatamente. Fazer com que os animais colham a forragem antes dos 95% de interceptação. Exatamente. Um pouquinho antes, né? O professor Paulo, infelizmente, saiu, mas na semana que vem a gente discute aqui. Colher com 80, 75, 85, creio que é uma faixa desse jeito, né? Colher a forragem com um pouquinho menos, né, do nível de interceptação. A gente está tendo um resultado muito legal aqui, Rafael, com Mombaça. A gente já está colhendo Mombaça com 88% de interceptação de luz, 90% de interceptação luminosa, né? E já está tendo um resultado que aumentou em quase 3 litros de leite por vaca. O animal vai comer muito mais folha. E aí o pessoal fala, mas a gente não consegue... É difícil manejar, sim. Tudo na vida é difícil, né? Mas é difícil manejar qualquer um. Até o pontinho tem gente aí que não consegue manejar, né? Que teoricamente seria um manejo mais fácil, né? Sempre é difícil. Então, já que você quer fazer o negócio certo, vamos fazer o trem focar mesmo, vamos bombar aí. Com certeza. Só para a gente, então, acho que o nosso tempo está muito próximo já de terminar, professora. Eu acho que a gente podia fazer um resumo e aí depois ver algumas perguntas aqui. Então, de forma geral, tá, gente? O que a gente tentou conversar aqui hoje, né? A gente tentou discutir um pouco como que a dinâmica de crescimento dos capins interfere nas estratégias de manejo. Então, vamos fechar a conta aqui, né? Quando a gente faz uma recomendação, aí é o produtor, é o peão, é o capataz da fazenda, qualquer um, né? Qualquer um consegue descer do cavalo, né? Do burro lá no meio do pasto e medir a altura. Da altura. Isso, então acho que é isso, né, professora? Isso, porque a gente não vai chegar para o produtor rural, gente, e falar para ele assim, ó, quando der 95% de interceptação ou quando der uma relação laminar como ou em AF de 7, você coloca os animais. Eu não posso falar isso. Isso. Né? Então a gente faz uma relação disso com a altura. Todos os estudos de morfogênese, de ecofisiologia, levaram a gente a concluir as alturas. Então as alturas de pastejo para a maioria das plantas forrageiras já estão pré-determinadas, gente. A gente só tem que respeitar. Não existe mais esse negócio de um dia de ocupação e 28 dias de descanso. Isso não existe. Porque isso aí varia em cada região, tá certo? Porque a curva de crescimento, a curva de acúmulo de forragem, gente, sobe, e ela vai chegar num teto e depois ela vai começar a declinar porque vai ter muito material senescente. Eu só tenho que trabalhar no pastejo nesse teto, tá certo? O pessoal descobriu isso lá na década de 60 para a planta temperada e só no final da década de 90 que nós começamos a conversar sobre isso aqui. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tá subindo? Beleza, a qualidade tá boa, mas a quantidade não. Eu chego aqui, ó, nessa parte da curva, é aqui que eu tenho que pastejar. Eu não, né? O bicho, sempre lembro, nunca lembro de falar isso. Tá? Então, o animal tem que pastejar justamente aqui, que é onde eu tenho maior acúmulo de folha, tá certo? E menor acúmulo de como e material morto. Forragem não se perde, a gente recicla, ok? Mas é interessante que o animal consuma, porque quanto mais ele está consumindo, mais ele está produzindo, mais dinheiro para o seu bolso. Resumão, né, Rafael? O resumão, é isso. Altura de saída, rapidinho, que a gente falou da entrada. Diego, altura de saída, metade da altura de entrada. A chance de errar é menor. Pronto. Infelizmente eu falei com o pessoal aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo. O Instagram foi meio traiçoeiro, ele nem avisou dessa vez. Simplesmente bloqueou, caiu em geral. Derrubou a nossa live, viu? Pessoal, vamos só para, como já deu, digamos, já deu o nosso tempo.
Só para a gente fazer um fechamento aqui, professora. Então, para os produtores que estão aí, os técnicos e tudo mais, os alunos, né, eu acredito que já entenderam qual é o contexto. Mas, assim, para os produtores, os técnicos que acompanharam a gente, o que é interessante a gente deixar bem claro. Quando um técnico, né, quando um consultor chegar para você na sua fazenda e falar assim, ó, você precisa respeitar a altura aqui do pasto, você precisa manejar nessa altura, né? Não deixa o capim passar de altura e tudo mais, porque alguém, né, como a senhora comentou, muita gente fez alguns estudos, tá? Alguns estudos relacionados com morfogênese, morfofisiologia, para entender os limites da planta, não é isso? Até onde essa planta pode crescer sem o animal fazer o pastejo. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Exatamente, né? Exatamente. Era isso mesmo. O professor Emerson comentou aí, ele está pelo grupo aí do Nepral, né? Desde o começo, fazendo algumas perguntas aí, professor. Obrigado por você ter participado. Ele até comentou agora, né? Essa informação é geral para tudo, em todo lugar do mundo? Não, né? E aí, acho que o professor Emerson, mais do que ninguém, né, compreende isso, estudou São Paulo, Minas Gerais, uma condição muito diferente da nossa aqui em Rondônia. Quando ele veio aqui para Rondônia, né, lá no começo da década de 2000, com certeza ele observou que a dinâmica, né, das forrageiras é um pouquinho diferente aqui para a gente, né? Vai ser um pouquinho diferente lá em Roraima, por exemplo, que é um pouco mais acima. Muda, né? Então, acredito que... Ele sabe também que a questão dos 95% de interceptação, o professor Sila Carneiro que fala, né? Que os 95% de interceptação que a gente correlaciona com a altura, eles vão ser iguais em qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso que ele seria uma estratégia mais interessante do que os dias fixos, né? Só que é o seguinte, a gente está partindo do princípio que você está com um pasto que está com uma densidade de plantas adequada por metro quadrado, né? Consequentemente por hectare. Né? Então, até a professora Marcela Magalhães já fez um trabalho em relação a isso, quando trabalhando com 9, 25 e 40 plantas por metro quadrado de pânico, ela descobriu que os 95% de interceptação mudam a altura se você não tiver um stand adequado. Então, quando a gente fala dos 95% de interceptação, é óbvio que o Emerson sabe disso. Aliás, o Emerson foi um pioneiro em estudar morfogênese na Universidade Federal de Viçosa. Eu fui ali, ele foi na vanguarda e eu fui atrás dele, né? Eu não me lembro exatamente a espécie que ele trabalhou e eu usei muito a dissertação dele de base. Me lembro que eu tenho a dissertação dele assinada até. Ele me deu um exemplar da dissertação dele. Na época que eu fui, ele foi na vanguarda e eu estudando depois morfogênese atrás. Então, quando você tem um stand bem fechado, os 95% de interceptação eles estão valendo. Agora, quando você muda esse stand, quando começa a aparecer planta invasora, quando começa a aparecer espaço entre as touceiras, ou quando o capim-tifton está muito infestado, você não consegue de jeito nenhum trabalhar com os 95% na altura que está sendo recomendada de forma generalista, né? Isso, ele até cita aí, né? 95% é máximo. Eu estava falando antes de cair sobre algumas informações que o professor Paulo até ele dissemina já faz um tempo, né? Acho que a base do rotativo é mais ou menos perceber, né, que o 95% realmente é o máximo. E como será que é um pouquinho antes, né? Eu acho que a base... Ele chama de rotativo até porque ele fala que você dá para o animal maior possibilidade de seleção, que é o que acontece no contínuo em relação ao rotacionado. A seletividade do animal no contínuo ele é muito maior do que no rotacionado, né? E é legal o animal não perder 100% da seletividade, exatamente, né? Porque se ele perde... o rotacionado a gente faz o contrário, né? A ideia é não ter seleção, né? Abaixa a cabeça e come, meu Exatamente. Uma pressão de pastejo alta. Né? E come tudo que tiver. Não é ruim, né? Mas o rotativo, ele vem de uma premissa mais qualitativa, né? De aproveitamento. Exatamente. Que o próprio animal diz para você quando tem que parar ou não. E uma outra coisa que o 95% de interceptação é furada no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Muda tudo. Sem chance. De você ficar trabalhando com 95% de interceptação correlacionado com a altura, por exemplo, em braquiária decumis de 20 centímetros de altura. A tendência é que num sistema sombreado haja uma modificação nessa altura, né?
A gente está tentando aqui, professor, em Colorado, a gente tem uma unidade aqui com silvio pastoril, né? Eucalipto, a gente tem 6 capins aqui. E a gente está lutando aí, tentando comprar equipamento, né? IRGA, por exemplo, para conseguir fazer essas avaliações melhor. Eu também estou nessa luta aqui. A gente ainda tá, a gente está indo mais a gente tem uns meninos aí até do grupo estão participando, fazendo morfogênese desses capins em ambiente sombreado, mas a gente ainda fica ali só na morfogênese, falta, né? Falta a informação do efeito da luz, né? Da interceptação. Nisso aí a gente ainda está engatinhando um pouco, a gente tem muito que avançar. O pessoal da Embrapa de Sinop, Agro Pastoril, o professor Bruno Pedreira, né? Pedreira está trabalhando com isso lá. Aí eles já têm algumas coisas bem mais avançadas já. Quem tiver curiosidade de consultar, pode procurar. Ele publicou um artigo essa semana aí, agora com tamanho também bem bacana, viu, pessoal? Para quem não conhece a forrageira, o Bruno Pedreira publicou um artigo essa semana. Então, interessante. Gente, ó, professora, a gente já passou do nosso tempo. Passou do tempo, né? É sinal que foi bom, né? A gente ainda tem muito para conversar. Foi muito bacana. Caiu aqui, então teve muitas perguntas aqui, a gente perdeu. Eu vi muita gente perguntando aí, pessoal, sobre o rotativo, tá perguntando onde que acha material e tudo mais. Uma sugestão, né, que eu vou dar para vocês, procurem na CIA, né, Serviço de Inteligência Agropecuária, e procurem na Aliança FIPA. Joga no Google aí que vocês vão achar sobre esses materiais, tá? Se vocês entrarem no Google Acadêmico e colocarem Rotatino, vai sair tudo. Isso. Está tendo uma live agora, inclusive, no perfil da CIA sobre o assunto, vocês podem entrar lá. E na terça-feira, se eu não me engano, professor, na terça-feira que vem, eu vou ter uma live aqui com o Armindo Bart Neto, da CIA, né? Foi acredito, orientado do professor Paulo Carvalho. Ele vai fazer uma live com a gente aqui no perfil. Então, quem tiver interessado aí nessa discussão, continuar na discussão de manejo de pastagem rotatino, fica de olho aqui no perfil que a gente vai divulgar esse final de semana, tá? Beleza, pura. Professora, mais alguma consideração, alguma coisa? Não, só quero te agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí. A live teve bastante visualizações, bastante gente acompanhando. Fiquei muito feliz, muitíssimo obrigada. Muita gente, a gente chegou aqui nos picos aí de umas 190 pessoas. Exatamente, eu vi. Hoje, concorrendo com raça negra e tudo mais, né? Pesado. Foi bom, né? Foi bom. Teve bastante gente. Eu agradeço também, professora. Agradeço mesmo a disponibilidade da senhora. Desde que a gente começou a conversar, a senhora foi muito atenciosa, né? Então, obrigado. Hoje eu tive aqui na live, né? Confesso que aí três das pessoas que foram mais importantes na minha vida acadêmica relacionada a manejo de pastagens. Então, como eu falei já da senhora, né, lendo os artigos lá desde a graduação, o professor Emerson, que entrou aí também, foi com quem eu consegui aprender um pouquinho disso, que eu sei, eu aprendi com o professor Emerson, que estava aí na live com a gente, e o professor Paulo, né, que entrou aí também, que é uma referência, acho que para todo mundo, né, todos nós que trabalhamos com essa área. Então, hoje, além da parte técnica aqui, né, eu fico muito satisfeito de ter tido a oportunidade de trocar uma ideia com vocês aqui e acho que quem ganhou mais na noite fui eu, com certeza. Nada, todo mundo ganha, é bom demais falar com vocês. Eu que te agradeço, eu queria só aproveitar e pedir pro pessoal, quem não segue ainda, seguir lá o Forra de Cultura e Pastagens e se inscrever no nosso canal do YouTube, Forra de Cultura e Pastagens. Não sei se você salvou a live, Rafael. Você conseguiu salvar? Sim, salvei. Então. Aí teve algumas perguntas aqui, o pessoal perguntou, todas as lives que eu estou fazendo, tá, pessoal? Eu estou salvando, gravando e estou disponibilizando no perfil. Então essa vai ficar... E aí o Rafael vai me encaminhar e eu vou disponibilizar lá no YouTube, Forra de Cultura e Pastagens. Tá? Exatamente. Bom, eu mando para a senhora o arquivo e a senhora já também publica okay. lá. E aí, pessoal, o último recado. A gente não conseguiu responder nem metade das perguntas, certo? Nem um décimo, eu acho. Eu vou deixar uma publicação aqui no Stories, e aí quem tiver pergunta, tá, que eu não tenha respondido, como caiu e eu não vi, não ficou salvo, quem tiver pergunta, manda lá no Stories, no privado, e aí eu vou respondendo. Para mim pode mandar também, tá, gente? À medida do possível eu respondo todos, agora em período de quarentena, eu estou respondendo todo mundo. Pode mandar. Isso, aí daqui para frente, aí a gente responde pessoalmente cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem participado. Obrigado de novo, professora.
Foi realmente foi um prazer poder ter esse momento aqui hoje, tá? Obrigado. Tá ok, então. Um abraço para todo mundo, gente. Abraço para todo mundo. Até mais. Até amanhã. Até Valeu. amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Infelizmente,